Voltei, pessoal. Erros técnicos acontecem, tá? Esse horário também, muita gente gravando live, aí a internet fica um pouco mais pesada mesmo, tá? Esperar a galera voltar, retornar pra live. Espero que dessa vez não aconteça nada. Vamos ver. Voltei. Voltou? Sim, voltou. Tá melhor, né? Você estava me ouvindo normal? Agora eu tô te escutando. Tá, mas antes não. Tava falhando, aí voltava. Agora Tem momentos que falha um pouquinho, mas manda lá. falha. Ai, vamos tentar aqui, né? É como eu disse, muita gente gravando live também, aí fica muito pesado, né? É verdade. No meu aparece realmente bastante pessoas fazendo transmissão. Isso, aí fica caindo. Hoje mesmo, à tarde, eu assisti uma live de um pessoal e tava caindo toda hora o sinal deles também. Mas agora você me escuta, né? Sim, Sim? sim. Tá, se alguém não estiver escutando bem, eu não, se não conseguir visualizar nós Escreve duas, aí para nós, é, né? coloca pra gente, por favor, porque a gente acaba não sabendo disso, né? Ai, tá. Então eu vou voltar, né, que eu tava falando, né, da escola, que ela tem um processo de pré-alfabetização, né, que a alfabetização não é algo imposto, algo obrigatório, né, e a gente trabalha com isso, né, com esses estímulos naturais que acaba acontecendo, como você falou, né, que a criança é muito curiosa, então acaba muito tempo na escola também, então não tem como a criança não ter esse contato com a letra, com a alfabetização, né? Aí eu queria que você explicasse um pouco como que é o seu trabalho com as crianças de 5 anos de idade. Tá. Como você mesmo comentou, na educação infantil, né, não é obrigatório a criança sair alfabetizada. Na realidade, isso é mais uma cobrança mais dos pais, né, do que a Uhum. proposta da escola em si. Os pais têm essa preocupação. Inclusive, isso foi pauta na minha reunião, né? Foi algo que eu expliquei para os pais, porque eles se cobram muito nessa relação, né? Poxa, terminar a educação infantil, meu filho vai sair lendo, escrevendo, ele tem que iniciar o primeiro ano já sabendo ler e escrever. Então, não é a proposta da educação infantil. A criança tem até o segundo ano para ser alfabetizada, tá? Então, não tem essa preocupação. Você tá me ouvindo bem? Tô. Isso. Tá. Tá me Tô ouvindo bem? ouvindo. Tô ouvindo. Ah, então tá ótimo. Então, eu vou continuar. É... Então, é mais essa cobrança dos pais, então eu tento conversar bastante com eles nessa parte, que não é a proposta da educação infantil alfabetizar, mas isso é algo que acontece, como eu havia dito, as crianças desde muito novinhas, elas já têm contato com as letrinhas, então tudo facilita nesse momento, né? Tudo facilita a aprendizagem e a leitura e escrita. Legal. Bacana. É, como a pergunta que foi feita da Natália, né? Se tinha uma idade certa, se tem um ano certo, né? Você pode explicar isso um pouco pra gente? Então, na realidade, igual eu havia dito, né, para neurociência, a criança ela está pronta para ser alfabetizada entre 6 e 7 anos, né? Porém, isso não é uma regra, né? Porque hoje a gente recebe um outro público de crianças, né? Crianças muito mais antenadas, né? Hoje você vê essa facilidade que eles têm a ter acesso à internet. Então, eles não precisam só do professor para buscar informação, né? A criança ela consegue muito além, né? O professor ele serve realmente para relacionar conceitos. Então, hoje, o público que a gente recebe de crianças é totalmente diferente. Então, eles são mais curiosos, eles querem aprender mais. Nós, como professoras, nós não podemos nos limitar a isso, né? Claro que a gente tem que respeitar as fases, né, de aprendizagem. Então, cada criança tem seu tempo, cada criança tem Então, seu ritmo. Então, não tem que ser uma obrigação, tem que ser algo tranquilo, algo leve, sem obrigação, sem pressão, tem que ser algo natural.
prazeroso para a criança também, né? Isso é Exatamente, muito bom. exatamente, porque senão a criança se frustra, né? E é isso que eu tento passar para os pais, porque a Aham. cobrança deles às vezes é tanta que a criança ela fica insegura, ela fica com medo, né? E é o que eu falo sempre para os meus alunos: faça do seu jeitinho, vamos construir juntos. Se você não sabe, tudo bem, né? Então, assim, nada com cobrança. E sim, lógico, o lúdico é super importante, tem que ter o lúdico, né? Tem que ter o trabalho em equipe, trabalhar no coletivo, entendeu? Porque nesse momento é importante a interação entre as crianças para facilitar a aprendizagem. E basicamente é isso. Ah, legal. E a questão também do nome, né? Também muita gente pergunta isso. Ah, qual idade meu filho pode começar a escrever o nome dele, né? O que que você acha, tá? E então, em relação ao nome, isso é muito importante, porque assim, através do nome, a criança ela começa a compreender o sistema de escrita. Então, ela começa a entender que assim, para eu escrever um nome, eu preciso de letras. E não dá para ser qualquer letrinha. E a letra ela tem um papel importante dentro da palavra. E aí a criança começa a compreender o sistema de escrita. Então é muito importante, desde muito pequenininho, trabalhar sim o nome, né? Porque o nome é a referência que a criança tem, é a identidade, né? Então, partindo disso, a criança ela consegue compreender melhor os momentos de leitura e escrita. Ah, legal. Então, assim, a questão do nome, então, como você até falou, desde pequenininho, então já dá para envolver É a criança, importante, né? né? É fundamental, né? Bacana, gostei dessa Sim, é muito dica. importante. É muito importante. Você explicasse um pouco aqui para o pessoal o que, que significa esse letramento e o que é um processo de alfabetização. Tá, na realidade eu vou explicar a diferença entre eles, tá? Tá bom. Do letramento e da alfabetização. Tá falhando? Tá ok? Tá Você tá ok para conseguindo mim. me compreender? Sim. Tá ótimo. Tá. Então, a alfabetização é o ler e escrever, né? A leitura e a escrita. O letramento, ele vai muito além disso, né? O letramento, ele acontece desde quando a criança nasce, né? O modo como ela se relaciona com a sociedade, como ela se comporta, está dentro da fala, do comportamento, da comunicação. Então, o letramento ele não acontece só na fase escolar. Ele acontece dentro de casa mesmo, com a família, a partir do momento que a criança ela começa a questionar, a partir do momento que a criança ela começa a concordar, discordar, questionar. Então, isso já é o letramento. O letramento está envolvido com gêneros textuais também. Então, essa é a diferença entre letramento e alfabetização. Então, Legal. nós já temos o contato com o letramento desde o nascimento. Né? Então, não está relacionado assim, eu não preciso saber ler para conversar, para me comunicar. É, Eu é acho que deu para ser claro, espontâneo, né? né? É natural isso, Isso, né? Aham, isso. entendi. Pode continuar. Tá? Tem que E tem mais interromper. alguma dúvida que você gostaria de falar em Ah, relação? deixa eu ver aqui se alguém mandou mais uma pergunta, né? Pra gente responder aqui. Ó, por enquanto, não. Mas Tá, aí eu vou fazer uma pergunta. tá, lógico. Aproveitar que ninguém fez uma pergunta, mas Hum. né, a gente está esperando, pessoal. Pode mandar aqui embaixo nos comentários. É, eu queria saber quando a criança, se a criança ela dá sinais, se ela está pronta para ser alfabetizada. Então, eu acho que assim, partindo como professora, um bom profissional, uma boa professora, ela precisa primeiro fazer uma sondagem com essa criança. Ela precisa saber quais são os conhecimentos prévios que ela tem. Porque você vai propor para essa criança alguns conflitos para que ela avance. Então, você vai saber aonde ela tem dificuldade para que você consiga investir em atividades, em conteúdos que ela consiga avançar. Então, partindo dos conhecimentos prévios. E esses conhecimentos prévios estão relacionados às vivências que ela tem.
né? Então, por isso que é importante a criança ela vivenciar, principalmente no período escolar. Então, o período escolar tem que ser uma prosa, tem que ter brincar. O brincar ele é muito importante. A gente tem que ter uma escutativa, principalmente nas brincadeiras, porque a criança ela traz a realidade dela num conto de fadas, numa brincadeira. Então, através de jogos lúdicos, que é importante para esse processo de alfabetização, lista de palavras, que também é muito importante. Legal. Então, é o que eu sempre falo para os meus alunos, é brincando que se aprende. Então, o brincar, ele tem que estar presente. Ai, muito bom. Ó, a Indy Nishiane, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela mandou uma pergunta. Qual é o método de alfabetização que você usa? Então, como eu disse, né, assim, é tudo trazendo lúdico, né? É importante que o lúdico esteja presente, né? Então, esses são os métodos que eu uso. Então, assim, eu tento trazer a realidade para eles. Eu tento trazer com atividades. Então, eu vou dar um exemplo, assim, os jogos, eles são fundamentais nesse processo. Quando eu trabalho a forca, por exemplo. Então, a forca, eu trabalho as letrinhas do alfabeto. Então, eles têm que tentar identificar as palavras, mas assim, não é algo assim, é uma coisa muito tranquila. Se não souber, tudo bem. Então, assim, é natural que nessa brincadeira, por exemplo, nem todos consigam identificar as letrinhas. E tudo bem, a gente vai construir junto. Né? Então é o coletivo. Então é proporcionar as atividades que a criança ela reflita sobre aquilo que está aprendendo. Tem que haver uma aprendizagem significativa. Ela tem que compreender o que está sendo proposto a ela. E assim, também tem a questão de eu ouvir a criança, né? Eu acho que é importante, né? Então, muitas vezes eu vou dar uma aula, mas de repente a criança ela me questiona. Então, de repente eu tinha uma proposta de aula, porém surge uma dúvida, surge um conflito. Então, partindo desses conhecimentos que ela me traz, eu também vou trazer novas atividades para que ela reflita, para que ela avance, para que ela aprenda também. Ah, legal. Tá, ela agradeceu aqui, perfeito, Ah, pela resposta. Eu queria também aproveitar e te perguntar em relação da escuta, né, e da escrita, que é o método fônico, né? Você falando disso também da escuta, me lembrei até desse método, que é o método fônico, né? Que esse método acredita que a criança aprende de acordo com o que ela escuta, né? Do som da letra, da relação do nome da letra. Tem como você explicar um pouquinho o que é esse método fônico? então, eu trabalho muito essa questão do som mesmo. Então, às vezes, eu dou até uma de louca dentro da sala de aula. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer lista de palavras, né? Então, eu falo para eles: olha, eu gostaria de escrever uma palavra que começasse com A. Vamos pensar? Aí eles pensam, né? E aí, às vezes, fala: anel, avião. Então, como que eu escrevo avião? Então, vamos lá, ó. Ah, avião, que som, ó. Olha o som da minha boquinha. Vamos ouvir, ó. Ah, avião. Então eu sempre faço eles ouvirem o som e depois eu parto para a escrita. Então, eu sempre trabalho dessa questão. Então, assim, por exemplo, vi. Qual que é o vi? Aí a maioria vai falar, é o i, pro. Isso, muito bem, é o i. Mas antes do i tem uma letrinha, ó. Vi, vi, ó. Vaca tem um som parecido. Vitória. Então, começa a relacionar também até o nome, né? Dos amigos ou vamos supor, no caso dos meus alunos, eles têm um personagem, né, na apostila, que é a turma do Luan. Então, tenta fazer essa relação com algo que ele já conhece, que ele já tem domínio. Então, é dessa forma que eu trabalho a questão do som. Muito bom, gostei, né? E você também ensina para eles que cada Sim, letrinha vai ter um som diferente, né? Eles acabam diferenciando exatamente, já exatamente. isso, né? Isso Bacana. E mesmo. o Principalmente na nome faixa da etária. letra. Isso, e diferenciar isso também, né? Que é o nome da letra e tem o som da letra, né? Você trabalha muito isso em Isso, sala de aula, né? exatamente, E. exatamente. Então, assim, a lista de palavras é o ideal. Para você trabalhar a questão do som, a lista de palavras, ela é fundamental. Eu acho que é muito importante. E assim,
o grupo ele participa, né? Então, você vai ver que vão ter crianças que vão ter mais domínio, outras com dificuldades, mas partindo disso, ela vai começar a refletir, né? Nossa, o outro está respondendo, por que que o meu está errado? Então, aí que entra os conflitos. E nesses conflitos que é importante, é onde a criança consegue refletir e avançar na sua dificuldade. Ó, PH Vegas colocou aqui. Tatá, melhor professora. Concordo. Obrigada pelo carinho. Mas isso eu gostei muito que você falou do lúdico. Até com cantigas, com música, a gente também consegue trabalhar a alfabetização, né? Mesmo que a criança ainda não consiga escrever, né? Você acaba sendo até a escriba deles, né? Que acaba fazendo essa ponte da música, a letra da música, e mostrar para eles que naquela música tem letrinhas, tem parágrafos, você acaba trabalhando uma estrutura de texto com eles. Explica um pouquinho aí pra gente, como que você faz? Isso mesmo, você está envolvendo o quê? Gêneros textuais, né? Então, partindo da música, você consegue abrir um leque muito grande, né? Então, você faz eles acompanharem a leitura, eles começam a compreender a função da escrita, né? Onde que ela está colocada, se ela está colocada numa receita, se ela está colocada numa canção, numa cantiga. Então, isso faz parte da realidade da criança. Então, isso torna um significado muito grande. Então, partindo daquela cantiga, você vai explorar palavras. Então, vamos relacionar aquela música que nós aprendemos. Na música aparece a palavra lua. Olha só, então você vai começar a trabalhar com essa criança diversos aspectos dentro daquilo que você apresentou, de uma música, de uma cantiga, de uma receita. Então, aquilo vai criando um significado para a criança também. Bacana, nossa, dá para trabalhar muita coisa mesmo. Sim, muita coisa, muita coisa. E é uma coisa que eles gostam, eles se interessam. A música, ela acalma, né? Sim. Então, assim, é algo que, principalmente para as crianças, isso é fundamental. Eu uso muito, né? Em momentos que eu vejo que a turma está muito agitada, eu adoro usar a música, né? Então, assim, se você não usa a música, você usa uma história. Então, você trabalha a interpretação, né? Daquele texto que você está propondo para os seus alunos. E isso faz com que eles reflitam, né? Pelo que está sendo ensinado. Muito bacana, olha, esse assunto. Esse assunto. Eu fico E o pessoal impressionada. tem perguntado, tem alguma dúvida? Vamos olhar aqui se o pessoal tá mandando. Eu acho que tá faltando pai aí nessa live. Porque se tivesse Tá pai. É verdade. Se tivesse pai, certeza. Estaria chovendo perguntas aqui, né? Sim, com certeza. Por enquanto, o pessoal tá pensando, hein? Ó, tá absorvendo ainda o que você falou, é muita informação. E um assunto, assim, eu acho que a alfabetização, como você falou que as crianças são mais atuais, elas são mais tecnológicas, então mudou muito a maneira de ensinar, né? O aprender a ler e escrever, mudou muito isso, né? Sim, sim. E você falou já que tem 12 anos de profissão, eu queria que você falasse um pouquinho do que você percebeu dessa diferença, assim, do agora para o antes. Então, assim, há muito tempo atrás, realmente, né, não era como é hoje. As crianças hoje, elas têm uma bagagem muito grande, né? Então, assim, a cada tempo, sabe? A cada ano que passa, a tecnologia, ela tá mais avançada. Então, antigamente, o professor, ele era o provedor do conhecimento, ele que transmitia o conhecimento. Hoje não, hoje o aluno, ele é protagonista do seu conhecimento. Então, a criança, ela é um ser ativo, né? Então, ela tem muito conhecimento dentro dela, por isso que a aprendizagem hoje em dia mudou bastante. Então, é importante que numa roda de conversa a gente escute o nosso aluno realmente. Então, isso tem mudado bastante de um tempo para cá, né? Esse interesse do aluno, a bagagem que eles têm dentro de casa. Eu acho que tem algumas meninas já fazendo algumas perguntas. Temos E então, basicamente é isso. Então, o que mudou foi isso. Assim, a geração que a gente está recebendo, né? A tecnologia tem avançado cada vez mais. Então, como eu já tinha dito até antes, então, assim, a criança, muitas vezes, ela não precisa do professor para buscar informação, né? Hoje a informação tá aí. Eu te dou um exemplo. Se você pedir para uma criança de 3, 4 anos como que ela entra no aplicativo no tablet, lógico que ela não vai explicar para você o passo a passo,
mas ela vai fazer a execução. Vai. Então, por quê? Hoje a informação ela tá muito fácil, né? Tá de fácil acesso para todos e até mesmo para a criança. Então, o que que ela precisa? Ela precisa do professor para quê? Para relacionar conceitos, né? Da realidade da criança para o que está sendo ensinado. Muito bom. Ó, aí a Ingrid perguntou quanto tempo dura a pós? Eu Então, acho que após deve ser a pós de alfabetização e letramento, né? isso é um ano. Uma especialização normalmente é um ano. Isso varia muito, né? De faculdade de uma para outra, mas normalmente é de um ano a um ano e meio no máximo. Ah, legal. E a Bru Miranda colocou, não sei se já perguntaram, mas qual o maior desafio na alfabetização? Olha, o maior desafio é o professor ter esse domínio em questão de saber o nível de cada criança, entendeu? Porque assim, as crianças elas não aprendem no coletivo. Não dá, não tem como você falar assim, olha, eu tô com um grupo de 15 alunos, os 15 vão aprender da mesma forma. Não tem como. O professor ele vai ter momentos que ele vai ter que se reinventar, que ele vai ter que buscar estratégias, novas formas para incluir esse aluno. Até porque hoje a geração é totalmente outra, né? Dos alunos que nós estamos recebendo. Então, tudo a gente vai ter que se adaptando, se adequando. Então, o professor ele tem que investir realmente nisso, ter um olhar diferenciado para cada aluno, porque cada aluno pensa de uma forma e aprende de uma forma. Não sei se foi claro, mas Foi eu acho que claro. esse é o maior desafio, né? O professor ele tem essa percepção, né? Também concordo com você. E ter esse olhar, assim, atento, Sim, né? tem que ter um Realmente. olhar atento, exatamente. É um desafio grande, assim. Sim, com certeza. E assim, eu falo, até porque assim, eu tô com crianças de 5 anos, que é a conclusão da educação infantil. Então, a cobrança que se tem sobre a criança é muito. Só que assim, nem muitas vezes o pai ele procura a professora para conversar, ele se desespera, ele quer colocar a criança na melhor escola, porque todo mundo fala que essa escola é muito boa, mas às vezes o seu filho não se adapta àquilo. Entendeu? Então você tem que ter um olhar diferenciado para o seu filho, para o seu aluno. E cada criança ela tem seu tempo, tem a sua forma de aprender. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu gostei que você falou, tá? Que é de não comparar, né? Às vezes o pai acaba comparando o filho com um Sim. amiguinho, com um Sim, primo, né? isso acontece muito, essa comparação. Ah, mas a escola do fulano de tal já estão lendo. Ah, a escola do fulano de tal. Ah, mas por que a sua escola não é tão boa assim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como eu deixei sempre claro. O momento, a criança ela tem até os 7 anos para ser alfabetizada. Então não tem porquê na educação infantil ter tanta cobrança. A aprendizagem ela tem que acontecer naturalmente. Naturalmente. E quanto mais tem os estímulos, mais a criança consegue aprender, absorver. E aí vai acontecendo naturalmente. E aí acontece mesmo da metade do grupo conseguir, né, sair lendo, escrevendo. E assim, tudo que a criança, pelo menos na minha faixa etária, tudo que a criança conquistar nessa faixa etária vai ser muito bom para ela, porque ela não vai ter dificuldade no primeiro ano, ela não vai ter dificuldade no segundo ano, porque querendo ou não, todos os anos que a criança ela passa é uma revisão do ano anterior. Né? Então, assim, no primeiro ano é uma revisão do Jardim 2, do Infantil 5, é que cada escola tem uma nomenclatura, mas eles vão ter a revisão. Então, os pais eles não precisam ter essa cobrança, essa questão, esse medo, né? E essa pressa também, né? A Sim. Bru Miranda disse que foi muito bem explicado. Ah, muito E obrigada. temos outra pergunta aqui também da Eni Rodrigues, né? Da Natália. Como Tá. a família pode auxiliar nesse processo? Quais ferramentas e estratégias podem ser usadas em casa? Gostei dessa pergunta. É, muito boa. Na realidade, primeiro de tudo, o pai ele tem que estar muito interessado. Né? E é isso um dos pontos que a gente bate muito, né? Hoje, qual é a realidade hoje? Hoje o pai ele trabalha pra caramba,
ele não tem tempo, né, às vezes, para se dedicar para o seu filho. E às vezes a criança ela faz aquela tarefa de casa de forma inadequada. Por quê? Porque não tem uma pessoa ali para acompanhar o desenvolvimento. Então, isso é um ponto muito importante que eu sempre falo nas reuniões. Tem que existir a parceria escola e família. Sem essa parceria, a criança ela não avança. Ela vai ter problemas de aprendizagem. Eu falo por mim, né? Eu já contei uma vez uma história. Então, assim, eu tive muita dificuldade de aprender justamente porque meus avós eram analfabetos. Então, eu tinha essa dificuldade. E é natural, né? Então, se quando tem o suporte em casa e o suporte na escola, a criança, a dificuldade dela se torna pequena e ela consegue avançar cada vez mais. Então, a participação dos pais é extremamente importante. O pai, ele tem que acompanhar o desenvolvimento do filho, sim, é importante. Lógico, eles não são capacitados para ensinar como um professor. Isso não mesmo, né? Mas eu acho que assim, você tem que se dispor, você tem que sentar, você tem que observar. Você não pode dar respostas prontas, né? Então, assim, lógico, a criança ela vai te pedir, mas você tem que fazer ela refletir sobre aquilo. Então, assim, não é simplesmente como se escreve qual palavra, vamos pensar como se escreve. Então, assim, voltado mais na parte de alfabetização. Mas, assim, a criança ela tem que refletir. Ela tem que refletir sobre o que está sendo ensinado e a importância dos pais é essa. Tem que existir essa parceria. Eles têm que acompanhar o desenvolvimento do aluno em casa. Eu gostei que você falou disso. Aí eu queria que, aproveitando o gancho, que você desse dicas para os pais nesse momento de quarentena, como eles podem ajudar nesse momento. Olha, eu sei que esse é um momento muito difícil, acho que para todos nós, todo mundo está no processo de adaptação. E eu acho assim, uma das coisas que facilita muito a questão, né, na alfabetização, na leitura e escrita, é trabalhar a motricidade. A criança ela não pode se perder na motricidade. Eu acho que quanto mais ela for estimulada, melhor ela vai ter, ela vai sentir facilidade em, em fazer as atividades, fazer as tarefas. Então, a motricidade ela tem que estar em ação, né? Então, tem que dar, não sei como que está a realidade de cada pai, a gente entende, mas assim, os pais também têm que buscar, né? Começar a dar atividades. Então, assim, desde, assim, sabe, de cortar um papel, ó, vamos pegar essa tesoura, vamos cortar tirinhas, olha, vamos pular corda, é maravilhoso, é ótimo, porque a criança, ela começa a ter ritmo, e isso no momento da alfabetização vai ajudar muito ela a ter ritmo, ela ter essa coordenação motora do pulo. Então, trabalhar a coordenação motora é fundamental. Então, já que muitas vezes a gente não tem o suporte pedagógico, né, os materiais, mas assim, foque na motricidade da criança, que isso é importantíssimo, principalmente nessa fase de alfabetização. Nossa, foi uma ótima dica essa, hein? Gostei. Ai, que bom. Realmente faz sentido o que você está falando. Sim, exatamente. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui para você responder. Ó, tem elogios aqui, ó. Marcilene disse amiga linda. Ah, obrigada. Mariana disse saudade, né? A Marina, quer dizer, Mariana, a Marina. Ah, a Mari, né, teacher? E a teacher. Saudades. Eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntinhas daqui, por enquanto, Thalita, então, como não tem perguntinha ainda, eu vou aproveitar o gancho. Eu queria que você falasse um pouquinho do início que a gente conhece, né, como os profissionais, né, da educação, como as hipóteses da alfabetização, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, se desse para falar aqui um pouquinho. Então, partindo, né, do que a Emília Ferreiro sempre fala, que são as fases de escrita, a criança, ela não precisa decodificar, ela não precisa decorar aquilo que está sendo ensinado. Antigamente, eu fui alfabetizada assim, e os pais também foram alfabetizados assim, que nós tínhamos que decorar as coisas para aprender. Então, a gente tinha que decorar o babibibobu para escrever palavras. E hoje, a criança, através do som, ela consegue escrever palavras. Por quê? Ela tem dentro de si as hipóteses. Então, ela pensa sobre aquilo que ela está escrevendo. Por isso que é importante a sondagem, né? O professor, ele tem que estar atento, ele tem que fazer a sondagem justamente para ver o nível que a criança está e quais conflitos que ela tem mediante a escrita.
Então, as hipóteses escritas toda criança tem. E isso é fundamental. Isso mudou muito dos anos para cá. Antigamente a gente era ensinado dessa forma, que nós tínhamos que memorizar para escrever palavras. Hoje não. Hoje a criança ela tem hipóteses para fazer a sua escrita. Ah, legal. É, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Queria te Ai, agradecer também. também, tá? Por Ai, ter também. participado, aceitado esse desafio. Achei que você foi Ai, muito obrigada. bem. Você trouxe muita coisa Obrigada. aqui importante para todo mundo. E aí eu acho que se as pessoas gostarem, né? Eu acho legal a gente trazer a Thalita novamente aqui para falar mais sobre a alfabetização, sobre o emocional. Você trabalha muito emocional na sala de aula, né? Um pouquinho que eu acompanho o seu trabalho. Sim, E quem sabe sim. você O pode trazer emocional e o lado afetivo, né? isso. E aí, se o O pessoal emocional e o curtir afetivo. essa live, quem sabe Dá o seu like aí. dá um curtir aí, gente, que aí a Thalita volta novamente para falar sobre outros assuntos. E eu vou adorar essa participação aqui. Você está sempre convidada, seja Ah, muito muito bem-vinda, obrigada, sempre. Lari. Ah, muito Que obrigada, de isso. verdade. É, eu sou suspeita, né? Porque eu já te acompanho há um tempo, te vi crescer, né, praticamente assim, na questão da área profissional, né, de quando você era uma assistente, hoje você é uma professora, então eu acredito muito na sua competência. Eu achei muito legal esse canal que você decidiu abrir para compartilhar tantas coisas bacanas, ricas, né, então eu tô muito feliz, me sinto honrada com essa oportunidade, né, de você ter pedido para que eu participasse. Foi desafiador, fiquei um pouco insegura, mas eu amei. Gostei muito da experiência. Teve uns erros técnicos aí, Ah, mas não foi culpa acontece nossa, mesmo. né? E desculpa, gente, se de repente não ficou clara alguma coisa. Eu estou à disposição, né? Igual como eu havia dito para vocês, eu já atuo há um bom tempo na área, porém eu estou me especializando agora em alfabetização porque é algo apaixonante. E quem faz alfabetização é porque se apaixona mesmo, e não é para qualquer um, né? A gente tem que ter muita Ah, paciência, a legal. gente tem que ter muito domínio, a gente tem que ter um olhar diferenciado para cada criança. Então, espero ter atendido as expectativas de vocês e se eu agreguei algo eu estou muito feliz. Olha, eu gostei disso que a Ingrid colocou, que você deu uma luz para ela, para a Ah, que futura legal! pós. Olha que Ah, que legal, gostei disso legal! também. Ai, é Muita gente, maravilhoso. muita gente curtiu aqui. O Arthur falou que foi ótimo. Ai, muito A obrigada. Oliveira Mares, parabéns, amiga, arrasou, realmente arrasou. Ah, E é imagina, isso obrigada. Eu aí. que agradeço. Tá, queria te fazer outra pergunta. Se alguém ficou com alguma dúvida e quiser te mandar uma mensagem, a pessoa pode te mandar mensagem? Claro, eu tô aqui justamente para isso. Né? Eu tô Tá aqui bom. justamente para tirar essas dúvidas, porque eu sei que tem, querendo ou não, quem não atua na área de alfabetização tem algumas dúvidas, como a Ingrid colocou, né? Então foi um divisor de águas, né? E ela tomou essa decisão de alfabetização. Eu acho que é fantástico, é muito bacana e eu acho que é gratificante, porque é uma faixa etária no qual a criança ela já se comunica melhor, né? Ela já está pronta para aprender aquilo que está sendo colocado para ela. Então eu acho que é uma questão de honra, né? Então você alfabetizar, você ser a professora responsável pela escrita, pela a leitura daquela criança, acho que é uma das partes mais emocionantes assim na alfabetização. Então é algo que eu gosto muito e sou muito gratificante, é muito gratificante trabalhar com eles dessa forma. Ai, legal, parabéns. Ah, imagina. Então, por hoje é só, gente. Muito Tá obrigada pela ótimo. participação de todos. Eu que Tá? Um grande agradeço. beijo. Você vai deixar salvo? Porque teve pessoas que me procuraram, que eu acho que tem aula esse momento, que não dava para Ah, eu vou assistir. tentar baixar essa live para eu jogar pro YouTube, tá bom? Ah, legal. Então Vou vai ficar tentar fazer disponível depois no isso. YouTube. Isso, Tá, tá combinado. bom? Tá bom, Lari. Tá Muito bom. obrigada, viu? Tchau. Pela Obrigada. oportunidade. Tchau, gente, pela Gente, obrigada participação. pelo carinho, Agradeço pelas muito. mensagens. Eu amei É, as mensagens. Muito obrigada. Quem chegou depois é uma pena, mas aí vocês vão acompanhar aí no YouTube. isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau.